pastores, estamos aqui com o pastor Rodrigo, da Igreja Pedra Viva, e vamos falar sobre o Espírito Santo. Isso aí. Então vamos lá. Primeira pergunta. Desde quando ouve falar do Espírito Santo? Então, Tainara, primeiramente, boa noite, tudo bem com vocês? Prontos para ouvir um pouquinho sobre o Espírito Santo? Vamos lá. A Bíblia fala que a primeira vez que se ouve falar no Espírito Santo é quando Deus resolve criar tudo, né? A Bíblia fala que a terra, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo, sobre a face das águas. A primeira vez que se ouve falar no Espírito Santo de Deus é quando Deus resolve fazer tudo. E eu costumo dizer na minha igreja que era mais ou menos assim: Deus querendo fazer o mundo, Deus querendo construir, Deus querendo criar, Deus manda o Espírito Santo para medir, para ver o tamanho da terra, para ver a quantidade de terra que tem, quantidade de água que tem, quantidade de ar que tem, o que dá para se fazer, a primeira coisa, como é que pode se fazer. Então eu vejo o Espírito Santo como um setor, como um fator fundamental para a criação. E ele é fundamental em nossas vidas até hoje, porque não é que Deus criou o mundo, Deus continua criando. O Espírito Santo continua auxiliando a Deus na criação, criando boas oportunidades, criando os nossos filhos na presença do Senhor, criando uma vida espiritual saudável, criando várias coisas. Então, eles continuam criando tudo de bom para nós. O Espírito Santo continua aí, gente. Fica tranquilo. Então, vamos para a segunda pergunta. Está sendo forte isso daí. Qual é a diferença da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento para o Novo? Então, o que acontece? A gente tem que entender como o Espírito se move, né? A Bíblia diz: o Espírito de Deus, a gente ouve uma musiquinha bem antiga dizendo: o Espírito de Deus se move em mim e eu pulo como o rei Davi, eu salto como o rei Davi, né? E é exatamente isso. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele agia na vida de uma única pessoa, né? A Bíblia fala que quando Samuel unge Davi a rei, né, derrama o azeite sobre a cabeça de Davi, unge Davi a rei, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor se apodera de Davi. A Bíblia também fala que a mesma coisa aconteceu com o rei Saul, né? Então a gente vê a atuação do Espírito Santo de uma forma individual. O Espírito Santo, ele não agia de uma forma coletiva, como hoje, como no Novo Testamento, né? No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele agia na vida de uma pessoa. A gente vê Sansão, a Bíblia fala que o Espírito de Deus se agitava Sansão, de uma forma que Sansão sozinho matou 1000 homens com uma queixada de burro, com uma queixada de jumento. Então a gente vê que no Antigo Testamento a ação do Espírito Santo era uma ação mais individual. E hoje em dia a ação do Espírito Santo, ele age numa coletividade com a igreja do Senhor, né? Por isso que hoje em dia a gente ouve falar nos dons do Espírito de Deus, né? Que é um dom dado de forma coletiva, né? Um ora em língua, outro vai e interpreta, um canta, outro louva, um profetiza, outro revela, né? Então hoje em dia o Espírito Santo, ele tem agido de uma forma coletiva, o que não acontecia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento a gente vê a individualidade do Espírito Santo acerca de uma pessoa, até porque naquele tempo na terra ela era guiada ou por um juiz, ou por um profeta, ou por um rei, né? Então o Espírito Santo, ele agia sobre a vida de cada um líder, né? Então a gente via mais o Espírito Santo agir na vida de um líder do que numa coletividade. Hoje em dia não, hoje em dia o Espírito Santo vem sobre a igreja. Jesus, quando ele vai ao céu de forma definitiva, ele chega e fala: não vos deixarei órfãos, não vos deixarei só, eu deixarei convosco um outro Consolador, né? Então a gente vê não só o Espírito Santo de uma forma coletiva, mas as aplicações do Espírito Santo, as funções do Espírito Santo para as nossas vidas. Hoje em dia a gente vê ele como Consolador, né? Até mesmo na bênção apostólica, né? Na hora de ir embora da igreja, as pessoas chegam e falam e as doces consolações do Espírito Santo, ele vem como um Consolador, mas o que não tira a autoridade do Espírito Santo da tríplice trindade, da trindade, da tríplice santidade, né? O Espírito Santo, ele tem tanta importância quanto Deus, tanta importância quanto Cristo. Os três são um só. É como se a gente visse o ovo, né? O ovo, ele é composto de 3 componentes,
Que é a casca, a gema e a clara. Se a gente separa, vai ficar só o quê? A casca do ovo. A gente tira a gema, só a gema do ovo. E se a gente tira a clara do ovo. Mas os três juntos são o ovo. E mesma coisa o Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são um só. Agindo no Antigo Testamento, como age no Novo Testamento, como age hoje nas nossas vidas, como agirão mais para frente, nas gerações futuras. O Espírito Santo, ele vai continuar agindo. A diferença é, voltando a dizer, que no Antigo Testamento ele agia de uma forma mais individual e no Novo Testamento ele age de uma forma mais coletiva, ele age em cima da igreja. Isso aí. Então vamos para a terceira pergunta. Por que o Espírito Santo está no nosso meio? Como eu acabei de falar, o Espírito Santo nunca deixou de estar no nosso meio, né? O Espírito Santo nunca deixou de atuar. O que Jesus fala, o que Jesus quis dizer quando ele cita, deixarei convosco um outro Consolador, Jesus estava querendo dizer que a partir daquele momento, o Espírito Santo agiria de uma forma como nunca antes agiu. Ele se manifestaria de uma forma como nunca antes agiu, se manifestou, né? Então ele nunca deixou de estar conosco, né? Você vê que tudo começou através dele. Deus mandando o Espírito vendo o que estava sobre a face do abismo. Eu já ouvi pregações dizendo que os principados e potestades estavam no abismo e ele agia como se estivesse contendo eles, controlando a força deles, né? Então o Espírito Santo nunca deixou de estar conosco, ele sempre esteve conosco. Agora no Novo Testamento para cá, a diferença é que o Espírito Santo começaria a agir de uma forma diferente, mais forte, mais contundente e com liberdade. A Bíblia fala, aonde o Espírito de Deus está, ali há liberdade. Então ele trabalharia com liberdade, então ele teria total autonomia sobre a terra. Ele trabalharia, ele agiria. É bom que você entenda isso de uma forma definitiva. O Espírito Santo sempre esteve, e com isso entra aquele probleminha da lei, da graça, né? No Antigo Testamento era a lei, no Novo Testamento é a graça. Coisas que isso eu, pastor Rodrigo, falando, isso sempre esteve junto, a lei sempre caminhou com a graça, porque nada separado. O que há hoje em dia é uma grande evidência da graça, né? Mas a lei continua. O que era pecado antigamente continua sendo pecado hoje. A lei de outrora é a mesma lei de agora, né? Deus não mudou a sua lei, Deus não mudou os seus mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas, acima de todo entendimento. Continua valendo, gente. A lei continua valendo. A mesma importância que tinha no Antigo Testamento. E a graça que excede a todo entendimento também estava lá. Quando Davi é um pecado de morte, Davi ia morrer, Davi ele chega, ele se humilha, ele se arrepende, e Deus vai lá, e Deus derrama sobre Davi a sua graça, e o poupa da morte. Davi erra de novo, o povo é culpado por isso, Davi levanta o censo, o povo é culpado por isso. Por 3 dias Deus fere a terra, de forma que 70 mil homens morrem. Deus continuaria ferindo a terra. Davi vai lá, Davi levanta um sacrifício ao Senhor, Deus aceita o sacrifício. A Bíblia fala que o Senhor se arrepende. Nós temos que entender isso nesse texto, numa outra oportunidade. Deus se arrepende e Deus libera a sua graça sobre o seu povo, e o mal que Deus ordenou é retirado. Então a lei sempre caminhou com a graça. O que Jesus nos dá como mandamento, o que Jesus nos ensina acerca de lei e de graça, não tem nada a ver com essa briga que hoje em dia a gente ouve, né? O Espírito Santo, o autor da lei, Jesus, ele veio e ele cumpriu toda a lei. Ele não pulou lei, Jesus não pulou etapa, ele cumpriu. O homem da graça, o tutor da graça, cumpriu toda a lei, cumpriu todas as leis. Ou seja, ele fez a lei, ele se batizou. Jesus orava, Jesus buscava, isso é lei. Jesus não tinha necessidade de nada disso, mas ele fez como ensinamento. E o Espírito Santo sempre teve ele. Tá forte.
O negócio aqui tá forte. Vamos lá, para a quarta pergunta. Qual é a maior função do Espírito Santo na Terra nos dias de hoje? Então, função do Espírito Santo. Tudo que se diz respeito a Deus é função do Espírito Santo. Tudo que se diz respeito à salvação é função do Espírito Santo. Quem convence o homem do erro e do pecado é o Espírito Santo. Então é muito complicado, é muito difícil a gente dar uma, qual é a principal função. Se fosse bem citar, a principal função seria consolo, que Jesus colocou ele como consolador. Jesus cita ele como consolador, né? Se a gente fosse colocar isso, o maior ofício do Espírito Santo seria o consolo. Mas não é, a gente vê o Espírito Santo hoje em dia trabalhando de tantas formas, convencendo. De maneiras diferentes. Exatamente. Ele convence o homem do pecado, ele convence o homem do caminho certo, do caminho errado, né? Então o convencimento, o tratamento, né? Curar, sarar, isso é função do Espírito Santo. Se a gente fosse falar, o Espírito Santo somente consola. Então quem iria curar? Entendeu? Não, o Espírito Santo somente cura. A maior função do Espírito Santo é curar. Entendeu? Então o Espírito Santo é curar a ferida, mas... Até porque também muitas pessoas têm uma visão diferente da palavra o Espírito Santo. Acha que é só falar línguas estranhas. Não. Acha que o Espírito Santo é só pular de poder, nada contra, gente. Mas não é só isso. Porque às vezes você está falando línguas estranhas porque um está falando é sobre o jovem, vou falar. Só que ao mesmo tempo você está ali por dentro ferido. Você está ali por dentro amargurado, com depressão, etc. Exatamente. Então, a gente tem que ter uma intenção, um entendimento sobre isso, né? Existem evidências, existem dons e talentos, existe o ofício, né? Existe o ofício. A gente vai ver pessoas que profetizam, que dançam, que rodam, gente, eu gosto muito, tá? E eu? Não tem nada contra isso não. Eu tô falando o seguinte, eu tô falando que a gente vai ver muitas pessoas assim no inferno, entendeu? Justamente porque usando isso, agindo dessa forma e agindo errado fora da igreja, entendeu? Então a gente vê que a função do Espírito Santo não é essa, não é só trazer roda-roda, pula-pula, avivamento, que o pessoal diz sobre avivamento, isso aí a gente vai deixar para outro tempo. A gente não está vivendo somente de avivamento, a gente pode estar vivendo tempos de reavivamento, né? A gente pode estar vivendo momentos de que Deus está, a efusão do Espírito Santo, né? Mas é exatamente isso. Não tem hoje em dia a maior função do Espírito Santo. A maior função do Espírito Santo, se a gente fosse colocar ao pé da letra, seria convencimento e consolo, né? Mas não é só isso, tem muita coisa que o Espírito Santo, todas as funções dele são lindas. Isso aí. Essa é a realidade. A última pergunta: como faço para ter o Espírito Santo? Essa eu acho para mim a maior das melhores perguntas, porque tem muitos jovens hoje que estão na igreja e não sabem o valor do Espírito Santo na vida dele, não sabem para onde ir, o que fazer. Eu acho que assim, para mim essa última pergunta é maravilhosa. Então, qual é? Como se faz para ter o Espírito Santo? Como se faz para ter o Espírito Santo? Buscar, orar, eu sei, mas temos que... Gente, olha, quando o Espírito Santo veio sobre a terra no Novo Testamento, vamos botar assim, Jesus ele estava com os discípulos e fala: ficar em Jerusalém até descer sobre o Espírito Santo, para que sejam revestidos de poder, né? E quem traria esse poder é o Espírito Santo, correto? Eles não fizeram nada para ter. Eles não fizeram nada. Se a gente for botar no pé da letra, eles não fizeram nada. Mas a única coisa que eles fizeram, melhor, eles fizeram quase nada, só fizeram uma coisa. Eles só fizeram uma coisa. E essa única coisa que eles fizeram foi suficiente para que o Espírito Santo viesse sobre eles. De repente você deve estar falando, mas que coisa é essa? Jesus chega e fala: ficar aqui em Jerusalém. Eles ficaram em Jerusalém. Então, se tem uma forma de você receber o Espírito Santo, é obedecer.
Se tem um jeito de você receber o Espírito Santo, do Espírito Santo te visitar, você ser contagiado pelo Espírito Santo, ser batizado pelo Espírito Santo, é obedecendo a voz do Supremo Criador. Ficai aqui, ninguém sai daqui, até vocês serem revestidos de poder, até descer sobre vós o Espírito Santo. E eles ficaram ali. É a mesma coisa, você está me perguntando, o que eu tenho que fazer? É a mesma coisa que eu chegar e falar o seguinte, antigamente, no tempo do absolutismo, né? Eles, como é que eu vou falar isso? Eles enterravam os padres. Isso é história do Brasil, tá, irmãos? Eu não tenho nada contra a igreja católica, não é isso não. É a história do Brasil. Absolutismo. Eles enterravam as pessoas, eles cobravam para enterrar as pessoas debaixo das igrejas, debaixo dos altares das igrejas, falando que assim elas seriam salvas. Estavam pagando salvação. Então eu vou falar para você como que eu faço para ter o Espírito Santo. É muito complicado. Tem um hino, acho que é do André Fonte, se não me engano, que diz sobre o batismo no ônibus, no trem. Não é? O camarada não fez nada para receber. A música é simplesmente muito boa, porque fala que ele estava lá e ele começou a sentir o negócio e foi batizado, e porque ele foi batizado. E ele não queria. Então não tem o que eu faça. Ele tinha vergonha. Né? É a música que nós ouvimos agora do meu amigo Alessandro Vilas Boas, espero que chegue até você, Ale, que diz: o amor não se compra, nem se merece. Nem esse amor, o amor de Deus, o amor de Cristo, o amor do Espírito Santo. Então são coisas que não se compram, coisas que não se merecem, não é por merecimento. Deus manda porque você obedeceu. Então é por obediência. É uma graça. Sim, é um favor imerecido. Receber o Espírito Santo é um favor imerecido, é a graça de Deus, né? E Paulo fala que nós venhamos a buscar os melhores dons, os melhores talentos, né? Então isso que eu quero deixar para você essa noite, de que o Espírito Santo não é um bicho de 7 cabeças. Me perdoe a agressividade da palavra, mas é a pura verdade, né? E o Espírito Santo está aí, gente. O Espírito Santo está aí. Você que fala assim, mas eu quero orar em línguas, obedeça. Busque a Deus e obedeça ao que manda as Escrituras. Busque a Deus e se submeta à vontade dEle. Aí você verá o Espírito Santo. E para fechar, um louvor, né? Porque sim, vamos lá. Vamos louvar o Senhor. Esse vídeo foi totalmente diferente, gente. Deus está bradando aqui de verdade. Amém. E que venha ficar no coração de cada um de vocês, porque hoje a gente está passando por um momento muito difícil. Verdade. Com jovens, muitos em depressão, muitos se matando. Então vamos louvar, né? Vamos louvar. Toca no coração de alguém, em nome do Senhor Jesus. É isso aí. Vamos lá? Vamos chamar, vamos louvar então o Espírito Santo. Veio como um som comum de um vento, veemente, impetuoso, encheu todo lugar. Repartiu as línguas como de fogo, veio para trazer consolação, tentando mostrar a direção ao trono do Pai. E quem é Ele que abriu os meus olhos quando nem percebi que eles se fecharam?